E então a gente vai falar sobre a morte e a eutanásia na perspectiva deles. Porque a gente percebe, a gente entende mentalmente o conceito de que não existe morte, né? É, Só que a morte é uma das grandes questões quando a gente está sendo uma espécie humana, porque a gente sofre muito e tem um luto que é natural, mas é um luto que às vezes dura anos ou dura a vida inteira e desequilibra muita gente. Então, o que a gente percebe é que não é a morte em si, na maior parte das vezes, a dificuldade, é a perda, a sensação de perda do outro, de não estar convivendo com o outro, né? E a dúvida de quando aquele ser está próximo da morte, mas muitas vezes você entende que ele está sofrendo, surge às vezes essa opção da eutanásia, que não é uma escolha fácil e pode gerar culpa, sofrimento, o que fazer e tudo mais. Então, o que a gente quer trazer é a perspectiva deles e alguns exemplos, né, de situações que a gente passou, ou outras pessoas passaram. Eu comentei com Karina, né, com a minha esposa, sobre se eu podia citar um caso dela, e ela falou que sim, claro, porque eu ia falar dela. E o Baco era um cachorro, né, a Karina resgatou desde filhote, e aí o irmão dele morreu antes, e se eu não me engano ele estava com 18 anos quando ele fez a passagem, e no último ano ele ficou bem mal, assim, não bem mal, né? Não colocando ele como um coitado, mas ele ficou bem debilitado, porque ele teve o que a gente entende como uma possível um AVC. Ele caiu desde então ele perdeu muita mobilidade de um lado do corpo. Foi perdendo cada vez mais ao ponto de depois não conseguir locomover direito um lado do corpo. Então tinha que ficar deitado, virando ele, tomando muito cuidado, todo o cuidado paliativo que podia, para ele não se machucar, para ajudar ele a fazer as necessidades, levantar ele, né? E para ele foi muito difícil isso, porque ele sempre prezou muito pela liberdade dele. Então foi um aprendizado para ele lidar com uma situação de não mobilidade, depender dos outros. E aí, no último ano de vida dele, a gente percebia que tinha momentos que a vitalidade dele caía muito e a gente falava, acho que agora ele vai fazer a passagem, vamos fazer algumas terapias para auxiliar nesse processo. Então a gente fazia reiki, colocava cristal, homeopatia para ajudar, e aí, ao invés dele fazer a passagem, a vitalidade dele ia lá em cima, ele começava a latir, ficava super esperto. Tá bom, aí passavam uns 2 meses, de novo, vamos lá, vou sentar do lado, fazer o reiki para não é nem fazer, compartilhar com ele o reiki para ajudar nesse processo da passagem. E não fazia a passagem, não fazia. E aí ele foi piorando. A impressão que a gente tinha era que estava passando do ponto da passagem, porque quando passa de um momento da passagem, por conta de um apego do tutor, o tutor não quer que vá embora, por qualquer outra questão, ou por apego deles com a gente, pode começar a ser difícil para ele. E aí eu me comuniquei e tal, mas não ia, né? A gente falava, pode fazer a passagem, tá tudo bem. E aí um dia a Karina foi falar com ele, né? E aí ela viu o Nino, me deu um branco, o Nino lá na frente e o Baco querendo ir, mas voltando, assim, olhando para a Karina. E a Karina falou, não, pode ir, olha ali, o Nino tá super feliz, te esperando, resumindo a história, né? E aí finalmente ela vai, ela fala, eu vou ficar com saudades, claro, tava chorando, mas esse é o caminho, esse é o processo, né? E ela falou que ele viu, então ele indo pro Nino, o Nino super feliz, o Nino já tinha feito a passagem, e aí ela me contou, e aí deu 10 minutos, o Baco tinha feito a passagem, dormiu, né? E foi interessante que Lotus, na época, acho que tinha 1 ano e pouco, colocou a mão, colocou para dormir, fez uma musiquinha de dormir lá, na neném, e aí 10 minutos depois ele fez a passagem. Então, às vezes, o que a gente entende é que naquele caso, a ligação maior não era comigo, era com a Karina. Então, não era a minha comunicação, necessariamente, que ia auxiliar, era a resolução com a Karina e ele, né? Então, foi muito bonito presenciar, quando a gente ressignifica a morte, né? Você poder presenciar esse momento importante para aquele ser. Sim. Essa é uma das grandes mensagens deles. Teve um outro exemplo meu que foi a Lori, foi uma gatinha, acho que não sei se a Rebeca chegou a conhecer, acho que não. Conheci. Conheceu, né? Eu conheci sim. Quando a Kai ainda estava grávida de Lotus. Tá.
E Lauren, eu adotei na faculdade, em 2000, e eu morava na casa do meu pai e da minha mãe na época. Depois eu fui para São Paulo, morar em São Paulo, e lá onde eu fui tinham dois gatos que eu acabei adotando. E aí eu falei, bom, é um espaço pequeno, não vai dar para levar a Lauren está adaptada aqui, e lá já tem dois gatos. E aí isso passou vários anos, e aí acho que um ano e pouco atrás, 2 anos, no Natal de 2018, se eu não me engano, é isso mesmo, meu pai e minha mãe iam viajar e falaram, você pode cuidar de Lauren? E ela tá meio fraca, tá precisando da comida, tá tomando alguns medicamentos. Claro, pode sim. E aí chegou, conversei com Karina, a gente falou com meu pai e com minha mãe, falou, deixa a Lauren aqui para continuar agora o processo final da vida dela comigo, né, com a gente, e tá bom. E aí eu me comuniquei, fiz reiki, rapidamente ela voltou a comer, beber, usar a caixinha de areia, ficou tudo normal. E, e aí, passou-se alguns meses, ela melhorou muito, e aí numa determinada semana eu percebi, falei, acho que Lauren vai fazer a passagem rápida daqui a pouco, né? Percebi esse sinal, e aí acho que 1 ou 2 dias depois eu encontro Lauren morta, né, o corpo de Lauren, sem a consciência espiritual mais. A primeira coisa que eu fiz foi me comunicar com a consciência espiritual de Lauren, ou que a gente chama de eu superior, porque não é mais o personagem, Lauren morreu, não tem mais expressão de vida, então eu vou me comunicar com aquela consciência espiritual, ou eu superior. E aí eu pergunto, eu falo, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Falei, o que aconteceu? Aconteceu isso, mas por que aconteceu dessa forma, né? E ela falou, porque eu precisava ir embora, já tinha cumprido todos os meus aprendizados, já tinha ensinado, já tinha cumprido os propósitos, agora eu precisava ir embora e eu preciso integrar tudo isso no meu ser, né? No meu ser de verdade. Não é mais Lauren que a gente está conversando, é com a consciência espiritual de quem era Lauren. E eu tinha algumas escolhas de fazer a passagem, de encerrar a vida nesse corpo, e essa foi uma das possibilidades, foi a que eu escolhi, sem drama, sem nada, a gente fez um processo de mostrar para a Lotus, as crianças, os outros gatos, tal, esse momento de passagem, fizemos um ritozinho. Depois, quando todo mundo foi dormir, eu fiz o meu processo de olhar para o meu luto, para saudades, porque eu não ia ter mais Lauren do lado, eu sabia que podia me comunicar quando eu quisesse, eu fiz hoje antes da live, para saber se estava encarnado e já estava vivendo como um gato de novo. Mas eu precisava olhar para essas saudades que eu senti, porque se eu não olho, eu fico nesse processo de luto para sempre, e vai só piorando isso, né? Então tem a importância de olhar para o processo de luto.